Oi, maninha! Boa noite! Olha só, Josi! Boa noite! Deus te abençoe. A gente tá aqui firme e forte. Ai, muito bom, muito bom. O tema de hoje é como ter 4 passos para termos mais tempo com Deus, né? A gente vai falar sobre gestão de tempo, né? E nossa, é um tema muito legal, muito legal. A gente precisa entender que boa noite de modas, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Que a falta de tempo não pode ser desculpa para a gente não ter intimidade com Deus, né? Para a gente não crescer no relacionamento com Deus. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. O tema é 4 passos para termos mais tempo com Deus, né? E aí, vamos começar. Vamos começar aqui. Vamos começar firme e forte aqui com Deus. Em nome de Jesus, vai ser uma live incrível. Primeiro passo, né? São 4 passos, né? Primeiro passo que precisa ter para a gente entender, né? Para a gente entender o que é gestão do tempo, né? Que na verdade a gente fala de gestão de tempo, uma questão de porque não existe gestão de tempo, né? Na verdade, existe gestão de prioridades, né? A gente fala de gestão de tempo como uma questão de marketing, enfim, que a gente acaba, enfim, querendo gerenciar aquilo que não dá para ser gerenciável, né? O tempo passa independente da gente querer ou não. O que a gente pode gerenciar as nossas prioridades, nossas demandas, nossos papéis, enfim, gerenciar a si mesmo, né? Isso é importante. Bom, vamos lá então. Primeiro passo, né? Boa noite, Eli. Como é que você tá? Deus te abençoe. Seja bem-vindo aí na live. Primeiro passo que eu quero que você anote aí, para você ter gestão do tempo ou gestão de prioridades, enfim. Vamos falar de gestão de tempo, né? Acho que fica mais fácil. Primeiro passo é autoconhecimento, né? É quase impossível você ter uma boa gestão de tempo se você não se conhece, né? O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a capacidade que eu tenho de me conhecer, sabendo quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, saber quais são os meus talentos, as minhas aptidões, o que eu gosto, o que eu não gosto. Aí a lapidação maior do autoconhecimento é saber qual é a minha identidade, qual é o meu propósito. Autoconhecimento é muito importante, né? É o ponto de partida para o desenvolvimento pessoal, é o ponto de partida para a gente falar de muitas coisas, inclusive gestão de tempo. Porque se você não se conhece, você acaba indo numa direção que muitas vezes não é aquilo que você quer. Lá no final, né, você acaba dizendo assim para si mesmo: nossa, me arrependo de ter feito tudo isso que eu fiz, enfim, eu dediquei a alguma coisa aqui que não fazia sentido para mim, mas isso já passou, né? Então, autoconhecimento é muito importante, saber quem é você agora, sabe? Isso é muito importante, quem é você agora, né? O que você quer agora, sabe? Qual que é a sua demanda? O que você realmente quer agora, né? E agora no sentido mais amplo, né? O que você quer esse mês? O que você quer esse ano? O que você quer para 2023, sabe? Quais são os desejos, planos, metas? Isso entra tudo dentro um pouco do autoconhecimento, né? Não é só você conhecer seus pontos fortes, né? Seus pontos fracos, seus pontos vulneráveis, os seus dons, né? Os seus talentos, suas aptidões, suas paixões, do que você gosta, seus valores, né? E aí, por fim, no final, né? Sua identidade, né? O seu propósito, qual é o seu chamado, né? Isso é muito importante, isso tudo está dentro do autoconhecimento. Tendo esse ponto, né, estabelecido, olha, eu já sei quem sou, o que eu quero agora, quais são os meus pontos fracos, meus pontos fortes.
Exatamente, Josi. Exatamente. Sabe, tendo esse ponto, o autoconhecimento, né, lapidado, enfim, você parte para o segundo ponto, né? São 4 passos, né? O quarto passo é quais são as minhas prioridades. Sabendo que você é hoje, nesse contexto todo, você tem que definir as suas prioridades, né? O que são prioridades? São coisas importantes que vêm primeiro, né? São coisas que você precisa definir para que você tenha dentro de um contexto maior, que você tenha orgulho da história que você está construindo. As prioridades fazem parte do quebra-cabeça que você está montando. Imagina que a vida é um quebra-cabeça, né? A sua vida, cada pecinha ali são as suas prioridades. E aí você vai encaixando ali para que esse quebra-cabeça seja construído e você tenha orgulho de ter construído todo esse quebra-cabeça, né? Então, as prioridades são as coisas importantes, né? Isso é muito, muito, muito interessante que você defina isso o mais rápido possível. E prioridades, né? Não são várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a minha prioridade agora é o trabalho, né? A minha prioridade agora é o casamento, a minha prioridade agora é o meu filho, minha prioridade agora são os estudos, né? Algo importante para você, que você coloca como importante, você tem que ter em mente que quando você coloca algo importante, você cria também a balança dos sacrifícios, né? Isso é muito importante, né? Prioridades e sacrifício andam ali meio que lado a lado, né? Se eu tenho prioridades, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, né? São escolhas, né? A vida é feita de escolhas, isso é importante a gente colocar aqui também. Então, prioridades, repetindo, são coisas importantes. Isso tem muito a ver com gestão do tempo. Sem autoconhecimento, sem definição de prioridades, a gente não tem como falar de gestão do tempo, tá? Então, a gente já passou pelo primeiro passo, né? Que é autoconhecimento. O segundo passo, prioridades. Definir prioridades, o que é importante para você nesse momento. Você pode trabalhar sobre duas categorias básicas aqui. Nesse momento, o que está urgente na sua vida? Você pode definir isso como prioridades. E você pode trabalhar sobre uma outra categoria, que é o que eu quero focar agora nesse momento, nessa semana, mês, sabe? O que eu quero focar, o que eu quero dar atenção, o que merece atenção na minha vida agora. A minha área financeira, então, é uma prioridade para você. A minha área casamento é uma prioridade para você. A minha área saúde, por exemplo, é uma prioridade para você. Entende? Prioridade que vem primeiro. Tem preferência, né? O que merece mais atenção, né? Vamos colocar assim. Quando você entra no supermercado, lá tem filas prioritárias e no qual tem uma idade ali ou mulheres grávidas. Então, pessoas que estão... Você pode estar naquela fila, se de repente entrar um senhor ali, ele tem prioridade, ele vem primeiro que você, se você não tem a idade naquela categoria ali da fila preferencial, né? Isso acontece em lotéricas. Luzia, boa noite, Deus te abençoe. Prioridade quer dizer o que vem primeiro, né? O que você tem que dar mais atenção, o que você tem que fazer primeiro, né? Prioridade é o quanto isso merece sua atenção. Nem tudo merece sua atenção, então você tem que selecionar, e nós temos tempo e energia limitadas. Nosso tempo é limitado, nós só temos 24 horas por dia, e a nossa energia ela é limitada como o celular. Então a gente tem que definir com muita consciência, com muita clareza, sabedoria, quais são as nossas prioridades. Quando você fala prioridade, a gente tem que pensar o seguinte: o que merece minha atenção nesse momento? Nesse momento aqui pode ser essa semana e esse mês, ano. Então é importante a gente definir as prioridades sobre esses blocos do tempo. Blocos do tempo que eu estou dizendo semana, mês e ano. Ou trimestre, enfim, você que define aí. Mas prioridade é aquilo que merece a minha atenção. Nem tudo merece a minha atenção. Entende? A gente precisa ter essa consciência, porque energia, tempo são recursos limitados, tá? Boa noite, Lu. Como é que você tá? Tudo bem?
Deus te abençoe, tá? Tudo bem? A gente está falando sobre 4 passos, né? Para a gente ter mais gestão de tempo, para a gente crescer na intimidade com Deus. Eu estou aqui desenhando toda a live aqui, a gente já falou sobre o primeiro passo, que é autoconhecimento, né? A gente não pode falar de gestão de tempo sem autoconhecimento. O segundo passo, que eu acabei de falar agora, são as prioridades. E o terceiro passo, que é muito importante, que são os seus valores. Seus valores, isso é muito importante. Definir os seus valores. O que são valores? São normas, são princípios que norteiam a nossa vida. A honestidade é um valor, trabalho é um valor, felicidade é um valor, casamento, família é um valor, Deus é um valor. São princípios, valores, princípios, normas que conduzem a nossa vida, sem a gente perceber, né? Honestidade é um valor, gentileza é um valor, empatia é um valor. Então a gente precisa ter essa lista de valores atualizada, porque nós vamos mudando com o tempo. Esses valores podem perder. Michele, boa noite, Deus te abençoe. Esses valores, eles podem perder sentido para a gente, né? E os valores que eu tenho hoje não são os mesmos valores que eu tinha há 10 anos atrás. Por exemplo, o valor fidelidade, eu não tinha esse valor, né? Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Hoje eu tenho esse valor, né? Graças a Deus. Deus, por exemplo, não era um valor para mim há 10 anos atrás, porque eu era ateu. E hoje Deus para mim é um valor prioritário, né? É um valor acima de todos os valores. Então, assim, é importante a gente definir valores, né? A gente aqui, Michele, boa noite, Deus te abençoe. A gente está falando sobre os 4 passos para a gente definir, para a gente ter um relacionamento íntimo com Deus. O tema é 4 passos para termos mais tempo com Deus, né? E o primeiro passo é autoconhecimento. Autoconhecimento é você saber quem é você agora. Quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, qual o contexto que você está aqui agora, o que você busca, quais são os seus anseios, as suas aptidões, dons, paixões. E aí, quando você atinge o patamar de identidade e propósito, você já tem autoconhecimento suficiente para mudar o mundo, né? Então, se você ainda não atingiu esse ponto de identidade e propósito, você tem que buscar ainda. Você ainda tem que lapidar, porque o autoconhecimento seu ainda precisa de um pouco mais de profundidade. Você precisa avançar e ir em águas mais profundas da sua essência, do seu interior, e saber, olha, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito, para que eu estou aqui nesse mundo, né? A gente cristão, nós cristãos, nós acreditamos que nós somos filhos de Deus. O nosso propósito é servir, antes de mais nada, amar o próximo e difundir o Evangelho. Esse é o propósito básico nosso cristão. Mas dentro desse propósito, a gente pode fazer um trilhão de coisas, né? Mas, enfim, é só para ter um leque aqui. Então, autoconhecimento é isso. Você saber quem é você, suas qualidades, seus defeitos, o que você quer nesse momento. E olha só, a Manu, nossa, quanto tempo, hein, Manu? Deus te abençoe, meu Deus, quanto tempo. Feliz por você estar por aqui. E a gente definir isso, né? Então, o segundo passo é prioridades, né? A gente definir as prioridades. O terceiro passo são os valores, isso é muito importante. E o quarto passo, né, para a gente definir a questão da gestão do tempo, no meu ponto de vista, tá? São a gente ter os papéis muito claros. Quais são os nossos papéis? A gente tem vários papéis. Eu, por exemplo, eu sou pai, é um papel. Eu sou marido, é um papel. Eu sou cristão, é um papel, né? É um papel que eu exerço, que eu vou na igreja, enfim, são vários papéis que a gente tem. A gente tem papel de filho, irmão, amigo, enfim, esses papéis, eles precisam de tempo para que eles possam ser desenvolvidos.
E esses papéis, muitos deles, alguns deles podem estar na nossa lista de melhoria contínua. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Quais são esses papéis, o quanto que a gente quer evoluir neles, né? O quanto que eles merecem a nossa... Se eles estão ali perto ali dos valores, enfim, isso é muito importante também, né? Por exemplo, o papel de marido que eu sou. Aí entra próximo lá do valor, né? Família, por exemplo, né? Então, assim, você está vendo como uma coisa tá bem próximo da outra? A gente começou com autoconhecimento, prioridade, e aí a gente começou aqui valores, lista de valores, e agora a gente lista de papéis. Esses papéis são diversos, e a todo momento a gente está colocando, às vezes, né, nessa loucura nossa, nessa correria nossa, a gente está colocando um papel em cima do outro. E às vezes um papel tem uma importância enorme. Por exemplo, no momento que uma mulher decide ser mãe, por exemplo, o papel de ser mãe se torna uma prioridade para ela, pelo menos deveria ser, né? Então esse papel, ele está acima de outras coisas, por exemplo. Então, assim, um papel, ele merece uma prioridade maior do que a outra. Então, você vê como uma coisa encaixa? E aí, a gente precisa ter isso muito claro também, tá? É uma coisa a gente entender que um papel, às vezes, merece uma atenção, né? E merece um leque de tempo, e a gente precisa ter isso claro. Então, a gente tem os 4 passos aqui. Os 4 passos aqui, da gente entender isso aqui. Vamos caminhando aqui. Então, a gente já definiu os 4 aqui. E aí, como que a gente vai falar de gestão de tempo diante disso, né? A gente falou de autoconhecimento, que é muito importante, né? A gente falou de prioridades, a gente falou sobre valores e a gente falou sobre lista de papéis, que são os nossos papéis. Nós somos pais, nós somos mães, nós somos filho, nós somos estudantes de alguma faculdade, nós somos funcionários de alguma empresa, nós somos líderes, né? Enfim, nós somos voluntários, né? São vários papéis que a gente vive, né, durante algum momento da nossa vida, e a gente tem alguns papéis que são quase que vitalícios, né? Como o pai, por exemplo, é um papel vitalício, né? Nunca termina. Enfim, a gente precisa trazer isso agora para a realidade, né? Como que a gente traz isso e agora linkar isso com a questão de ter mais tempo com Deus, né? Primeiro ponto né? Deus é uma prioridade para você? Porque se a gente começa a responder isso, a gente já mata a charada, né? Se a gente responde isso, a gente mata a charada. Que é o primeiro ponto, é esse. Deus é uma prioridade para você? Prioridade. A definição de prioridade é algo importante, algo que vem em primeiro lugar, algo que tem preferência sobre outras coisas, que que merece sua atenção, né? Isso é prioridade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa responder. A gente já definiu. Se Deus é uma prioridade para você, por que você não tem mais tempo para Ele? Então, a gente precisa definir isso. E como que a gente consegue mais tempo? É entender o seguinte, que o nosso papel como cristão, que é um papel nosso, né? Ele merece mais atenção do que qualquer outro papel, né? Então, tendo isso em vista, tendo esse ponto de partida, né? Se Deus é a prioridade para você e nós somos cristão, e ser cristão é um papel, né? Ele merece mais atenção do que outros papéis. Ele está acima de outros papéis. Então, ele merece uma atenção maior. E se ele merece mais uma atenção maior, ele merece mais tempo e um tempo de qualidade. Olá, boa noite, Maxwell. Boa noite, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, ele merece mais tempo e um tempo de qualidade. Não só mais tempo em termos de quantidade, não é só quantidade, mas qualidade. Quando eu estou com Deus, tem que estar 100% lá. Não é orar e pensar na conta a pagar. É orar e orar. É nesse sentido. Então, tem que estar ali
o máximo possível entregue, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu não tenho muito tempo para com Deus, por exemplo, né? Mas você tem, às vezes, você está desempenhando um papel, por exemplo, vamos supor assim, né? Um papel, ou você está fazendo uma coisa, por exemplo, você fica em média na rede social ali, vamos supor, né? 2 horas, 1 hora na rede social. Você pode diminuir isso e colocar menos tempo na rede social e colocar mais tempo, né? Um devocional, uma leitura bíblica. A questão não é a quantidade de tempo, mas a qualidade que você coloca ali, sabe? Então, esse 4 passos que eu coloquei aqui, que é a prioridade, né? Autoconhecimento, prioridade, lista de valores e a gente ter a clareza dos nossos papéis, influencia muito na dimensão e na nossa administração do tempo, né? Porque se a gente tem essa clareza, olha, Deus para mim é prioridade, Deus para mim é um valor, a gente vai colocar no nosso dia, na prática ali, um tempo na nossa agenda, né? Um tempo dedicado a Deus. E com isso, a gente consegue exercer outros papéis, né? Sem aquela sensação de que, tipo assim, nossa, eu estou fazendo de tudo, mas eu não estou fazendo aquilo que realmente importa, né? Deus tem que estar ali entre as coisas mais importantes ou a mais importante da sua vida, do seu dia, do seu levantar até o seu dormir. Então, não é simplesmente extrair, querer aumentar das 24 horas, colocar mais horas. É você tirar aquilo que não é mais importante, talvez algum papel que você não esteja exercendo, alguma tarefa ou algum excesso de perda de tempo, né? Igual muita gente fica na rede social, muita gente está fazendo coisas que não deveria estar fazendo, trocar isso por coisas que realmente importam. Lembra que a vida é um quebra-cabeça. Você está montando um quebra-cabeça e essas peças têm que fazer sentido para que você, de algum modo, em algum tempo, né, você sinta orgulho dessa história e desse quebra-cabeça que você está construindo. Então, se Deus é importante para você, você precisa dedicar tempo e tempo de qualidade, não só tempo no sentido de quantidade, mas de qualidade. Fundamental isso. É mais importante ainda do que a quantidade de tempo. Não importa se você está passando 10 minutos ou 10 horas, entende? O importante é você dedicar de coração. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui nessa live. É o quanto você está dedicando o seu coração ali com Deus. Não é a quantidade de tempo. A gente falou muito sobre autoconhecimento. E se a gente for lá, voltar lá atrás, autoconhecimento, a peneira lá do autoconhecimento, o finalzinho lá, né, é a identidade. A nossa identidade como cristão é saber o seguinte: a gente precisa se alimentar da palavra, a gente precisa se alimentar de Deus. Então, se a gente tem momentos que a gente alimenta, né? A gente toma café da manhã, a gente almoça, né? Muitos tomam café da tarde e outros jantam. Então, esses momentos de alimentos da carne, né, do meu corpo físico, né, deveriam ser também momentos também da gente estar com Deus, pelo menos durante o dia. Você vê que a gente não precisa comer 10 horas. A gente almoça ali 30 minutos e fica saciado durante 4 horas, 3 horas. Entende o que eu estou querendo dizer? A analogia, o exemplo é que você não precisa orar 10 horas, sabe? Você precisa orar uma quantidade que te sacia até a próxima fome do seu espírito, né? De quando em quando você vai se alimentar, como você alimenta, como você escova dente, né? Você escova 3 vezes, 4 vezes. Então, essa é a proposta, né? Você entender a importância de você estar ali retroalimentando o seu espírito, né? Tá alimentando, né, o seu espírito ali em relação a isso. Gestão de tempo não é algo complicado, não é algo complexo, não é um bicho de 7 cabeças. É você entender o que é mais importante para você agora e saber administrar isso. O recurso tempo, ele é limitado, só que você precisa entender isso sobre esse paradigma aí desse sistema que a gente tem, que eu acabei de colocar, que é autoconhecimento, você saber quem é você agora,
Ah, não, eu sou isso. Definir as suas prioridades. Depois você tem que ter uma clareza dos seus papéis, dos seus valores. E aí você começa a criar um planejamento, né? E aí esse planejamento vai incluir uma dedicação a Deus, vai incluir tempo para outras dimensões da sua vida, né? É isso que eu queria deixar nessa live, assim, muito claro de que o que é mais importante para você, você precisa ter isso muito claro, né? A Deus, as suas prioridades, os seus valores. Por isso que eu falei que é quase impossível falar de gestão de tempo se você não sabe quem é você, se está perdido, se você, enfim, você não sabe qual a sua identidade, seu propósito, qual o seu chamado, o que você quer nesse momento, quem é você nesse momento. E aí, define as suas prioridades, né? Saber o que você quer agora, quais são as suas preferências, né? As coisas importantes agora. Depois, definir os seus valores, isso é muito importante. Tem que estar sempre atualizado, de preferência. E seus papéis, né? Quais são os seus papéis? O que você faz agora? Ah, eu sou pai, eu sou marido, enfim, eu sou um voluntário, eu sou um líder da igreja, eu sou pastor, enfim. Os seus papéis, né? Vão merecer X atenção, né? E aí, tendo esse mapa, né? Esse mapa todo aí em vista, você consegue definir um planejamento, você consegue colocar na sua agenda, olha, isso é importante para mim, pá. E aí você vai, Gisele, boa noite, Deus te abençoe. Você vai construir o seu dia a dia, né? Então, é importantíssimo isso. Vamos lá, obrigado, Lu. Obrigado. Isso é muito importante. Porque se a gente fala da gestão de tempo sem falar de autoconhecimento, sem falar de prioridade, sem falar sobre valores, sem falar sobre papéis, né? Todos nós temos papéis. Tem pessoas que são mães, tem pessoas que são... tem vários papéis, né? A gente geralmente tem mais de 4 papéis, né? Por mais que a gente não ligue muito para isso, mas a gente tem vários papéis. E esses papéis merecem atenção, merecem tempo para serem desenvolvidos, para que a gente possa construir um quebra-cabeça, tem isso em mente, né? Que é a nossa história, que a gente tem orgulho dessa história. E, tendo isso em vista, a gente precisa partir desse ponto aí, que eu te falei, os 4 passos, para a gente falar de gestão de tempo, né? Porque gestão de tempo vai incluir tudo isso aí, né? Tem que incluir, não tem como fugir disso, né? Muitos fogem disso, mas gestão de tempo é isso. Depois você pode procurar aplicativos, ferramentas, você pode procurar planner, você pode, enfim, procurar outros métodos. A gente não está falando de método, a gente está pegando a essência da coisa, entende? Depois que você entender isso, você é livre para ir em busca de métodos, de planner, de ferramentas, aplicativos. Enfim, quando eu estava em busca de aprender sobre gestão de tempo, eu ia muito atrás de aplicativos, ferramentas, métodos. Só que isso, sem entender isso que eu acabei de falar, que são os 4 passos, autoconhecimento, prioridade, o que é importante para você agora, sabe? Para esse mês, para essa semana, sabe? O que é mais importante para você? Tem que ter isso muito claro. Quais são as áreas da vida que você quer dar mais atenção? Né? Isso é muito importante também, né? Você sabe, se eu pudesse dar uma ferramenta aqui, falar de uma ferramenta, seria a área da vida, né? A roda da vida, desculpe, a roda da vida, que é você analisar ali como é que tá as suas áreas, né? As 12 áreas ali. É uma ferramenta muito importante e a gente encontra ela disponível aí no Google. A roda da vida é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento e de sabermos como estamos nas áreas da vida. São 12 áreas, né? Essa é uma ferramenta excelente, de coach, muito boa. Mas a gente precisa entender quem somos nós hoje. Eu não sou o mesmo que era 5 anos atrás. Como eu disse, eu era ateu. Para mim, falar de Deus não faz sentido. Então, se eu falasse, olha, Deus para mim é prioridade, para mim era ridículo, eu ia rir da sua cara. Não faz sentido, mas hoje para mim Deus é prioridade. Para mim é a coisa mais importante, não tem como eu respirar sem falar de Deus. E aí, depois eu vou falando de outras coisas, né?
Quais são os meus valores, né? Hoje eu sou casado. Há 5, 6 anos atrás eu não era casado. Então, já é um papel a mais que eu tenho hoje, né? Eu tenho um papel de marido, né? Então, eu sou cristão, é um papel também, né? Então, é importantíssimo a gente falar disso. Se a gente não fala disso, fica muito difícil. É como apresentar uma pessoa um cardápio sem ela entender. Uma pessoa que quer ser um chefe de cozinha, é só entregar um cardápio para ela, ela vai fazer, mas peraí, como que é isso? Deixa eu entender, sabe? É preciso entender como é que é feito o prato, sabe? O que leva o prato, quais são os ingredientes, isso é muito importante, sabe? Depois você pode buscar os métodos, tem diversos métodos disponíveis de gestão de tempo, de otimização de tempo, tem vários. Mas o mais importante é você entender a sistemática, né? Você precisa entender quem é você agora, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus gostos, o que você quer realmente agora, sabe? É importantíssimo a partir desse ponto do autoconhecimento, é muito importante. Depois, prioridades, depois você tem que definir valores, depois você tem que ter uma clareza dos seus papéis. E aí você vai criar um planejamento. Aí sim, entra as ferramentas, tudo isso. Aí é maravilhoso você ter essa consciência, né? Então, assim, o que eu quis passar nessa live, de coração mesmo, é que você tenha isso em vista. Quais são os seus valores? O que importa para você? Se você é cristão, isso é muito importante, você dedicar tempo a Deus, né? Tempo de qualidade para as suas prioridades, sabe? Se você dedicar para os seus filhos tempo de qualidade, não é só tempo cronológico ali, mas é tempo de qualidade, esteja presente, né? Muitas vezes a gente está lá, mas não está lá. E aí acaba que a gente perde momentos preciosos ali que podem ser os últimos. A gente tem que lembrar que a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? Isso pode ser o último momento da sua vida. Então, você pode estar ali conversando com seu filho e ali pode ser o último momento. Esse start é muito importante. Esse sentimento de urgência, né? É muito importante. Eu quero encorajar você a entender que os momentos com as pessoas que você ama são únicos. Não se repetem mais. Não tem como voltar no tempo. Por isso que gestão de tempo é uma coisa, né? Se realmente existisse gestão de tempo, a gente podia voltar atrás. Enfim, fazer igual no filme, né? A gente volta ao filme quantas vezes a gente quiser, né? Um filme que a gente tem gravado. Gente, é isso que eu queria passar, tá? Quero agradecer a todos, a Luzia, a todos que estiveram nessa live. Graças a Deus, eu senti que eu coloquei tudo para fora que eu tinha para falar. Foi uma live bem espontânea, eu não planejei muito para falar nessa live, eu deixei um pouco mais à vontade e espontaneamente. A gente vai se encontrar toda quinta-feira às 21 horas, a menos que eu esteja indisponível, cansado, enfim, a gente vai se encontrar aqui. A gente vai estar sempre falando de temas voltados para Deus, né? Para a gente crescer, enfim, na palavra, a gente crescer com Deus, né? Para a gente crescer, a gente colocar isso para fora mesmo, né? Para a gente desenvolver na palavra e desenvolver também como pessoas, para sermos pessoas melhores, né? Então eu queria que você realmente acreditasse cada vez mais em Deus, crescesse na palavra, na intimidade, porque Deus muda vidas, o agir de Deus é incrível e eu creio muito nisso, tá? Então é isso, uma boa noite para você, um bom descanso, Deus te abençoe e essa live vai ficar gravada para que você possa assistir e entender um pouquinho mais do que eu quis passar aqui, para que você entenda qual é a essência da gestão do tempo, né? Depois você procura métodos, planner, aplicativos, tem inúmeros. Eu sou apaixonado por aplicativos, eu sou apaixonado por métodos, né? Quem está aqui, gente? Duda, boa noite. Então, depois você procura tudo isso, né? Mas primeiro é entender a essência. Depois que você entende a essência, as coisas ficam mais fáceis. Uma boa noite. Fique com Deus, tá? Então, fique com Deus, tudo de bom. 35 minutos de live, fique com Deus, tudo de bom. Tchau.